Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouco rápido, mas depois eu estarei desenvolvendo ele. A respeito dessa situação que nós estamos vendo na geopolítica, esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Nós sabemos que tudo começou desde o momento quando Zelensky ele sobe ao poder e ele não aceita as forças russas na Crimeia. Com isso, cita a OTAN e os Estados Unidos para que Zelensky permaneça firme contra a Rússia. Porém, quando Zelensky disse que entraria na OTAN, ocasionou uma possível contraste, uma insatisfação russa. Invadiu a Ucrânia e nós vemos que até os dias de hoje isso vem se estendendo. Porém, nós vemos os aliados da Rússia, indiretamente o Irã enviando seus drones, temos a China e temos também a Turquia, que aparentemente é um camaleão. Ao mesmo tempo ela está com a OTAN e ao mesmo tempo ela está com a Rússia. Logo você vê a Ucrânia tendo o apoio da OTAN e agora tendo o apoio de países na União Europeia. Agora, pasme uma coisa: se você analisar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, você vai ver os mesmos países que hoje estão se conflitando em palavras. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o envolvimento entre a Alemanha, junto com a Áustria, lutando contra França e Inglaterra. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele sobe, ele rompe o Tratado de Versalhes, ele luta contra a França e contra a Inglaterra pelo fato tanto da França e Inglaterra não aceitar a expansão da Alemanha na Polônia. Mas só que você vai ver uma aliança entre Hitler e Stalin de não agressão. Mas isso foi uma estratégia de Hitler dominar parte da Europa e depois ele se volta contra Stalin. Então existe um sentimento alemão contra a Rússia. Hoje você vê a Alemanha ameaçando a Rússia, você vê a França ameaçando a Rússia. Aí você analisa, mas até então a Rússia não lutou contra a França nas duas últimas guerras. Mas só que você vai ver no desenvolvimento desses conflitos, os mesmos países. Você vê Rússia, Alemanha, França, Inglaterra. Agora a Alemanha e França, e a Inglaterra traz consigo alguns países da União Europeia e também a OTAN. Mas que eu sempre dizia isso para alguns amigos meus. Para configurar uma espécie de terceira guerra mundial, óbvio que lá na frente, a Alemanha tinha que se envolver. E nós estamos vendo a Alemanha se envolvendo. Então, qual será o divisor de águas? As eleições americanas. Qual será a posição de Donald Trump concernente ao conflito Rússia e Ucrânia? Trump tem uma amizade com Putin. Trump quase conseguiu unir as duas Coreias. Trump, através de Jared Kushner, conseguiu acordos de Abraão que fez com que Emirados Árabes Unidos adentrasse diplomaticamente com Israel, fazendo um acordo de paz abraâmica. Então você começa a ver o seguinte: qual será o posicionamento
dos Estados Unidos se acaso Trump vencer. Então nós estamos vendo todas essas questões. E eu quero concluir dizendo o seguinte, falando um pouco de Bíblia. Se na Primeira Guerra Mundial a consequência dessa guerra foi a criação da Liga da Justiça em prol da paz, se na consequência da Segunda Guerra Mundial foi a mudança da Liga das Nações para a ONU em prol da paz, hoje, biblicamente, nós sabemos que haverá um acordo de paz que o Anticristo irá fazer. O seu sistema irá produzir isso. Então, se precisou de ter um conflito para gerar um sistema de paz, não seria então esse conflito Rússia, Ucrânia, Alemanha, França e Inglaterra uma espécie de um trampolim para o surgimento de um sistema de paz? Vamos ficar de olho, porque nós estamos com os nossos olhos vendo uma mudança geopolítica lá na frente. E essa mudança geopolítica vai trazer tecnologias. O ser humano terá que conviver com robôs, drones, inteligência artificial, rosto, como é que eu falo? Tem inteligência tecnológica, inteligência artificial. Você, através do seu rosto, você é reconectado em numa tecnologia. Então você começa já a observar que será um mundo tecnológico, um mundo de uma era de robôs, uma era de situações que vai ser controlado por uma pessoa só. Ok? Depois eu volto para dar mais detalhes a respeito do que podemos ver lá na frente. Deus abençoe.